Agora, se a gente puder falar um pouquinho sobre os riscos, né, de uma depressão que não está sendo assistida, não está sendo cuidada, uma das questões, mas eu acho que tem mais um monte de riscos aí envolvidos com se a gente não assistir, não cuidar dessa doença. Não, uma série de riscos. Vamos lá, a gente pode dividir assim. Para começar, principal, que é o sofrimento e o prejuízo funcional da pessoa que vai se perpetuando. Pessoas que carregam sintomas depressivos, ainda que leves ao longo da vida, acabam tendo, isso é bem documentado, mesmo sintomas leves, têm menor escolaridade, menor renda e são mais solteiros. Nossa. Então, menor desempenho nos estudos, menor desempenho no trabalho, na carreira e menor desempenho nos relacionamentos. Esse último tem gente que acha que é vantagem, né? Mas não é. É menor desempenho nos relacionamentos também, né? Então, esses prejuízos vão se acumulando ao longo da vida. E é muito curioso, na depressão crônica é pior mesmo que leve. Porque esses prejuízos vão se acumulando. Muitas vezes a pessoa tem uma depressão grave, mas é episódica, trata, fica bem, os prejuízos não vão se acumulando. Os prejuízos são mais momentâneos e circunstanciais. Mas quando os sintomas eles vão se perpetuando ao longo da vida, então olha só, todas as áreas da vida da pessoa são afetadas. Menor escolaridade, menor renda e são mais solteiros, mais prejuízo nos relacionamentos. Então, os prejuízos da pessoa se perpetuam. Isso seria motivo suficiente para tratar o quanto antes. Ninguém precisa passar por isso. Aí entram também riscos em outras áreas da saúde. Pessoas que têm depressão têm mais riscos de ter doenças cardiovasculares, por exemplo. Têm mais riscos de ter alguns tipos de cânceres, por exemplo. Riscos de doenças inflamatórias, riscos de algumas doenças endócrinas. Então, a saúde como um todo está ameaçada. Isso pouca gente sabe. Verdade. E eu nem estou falando dos sintomas diretos da depressão, porque uma pessoa, por exemplo, há alguns tipos de depressões que cursam com muita inapetência, muita falta de apetite, a pessoa deixa de comer legal, deixa de cuidar da saúde. Eu nem estou falando... Ou então o contrário, tem alguns casos de depressão que a pessoa come demais, engorda, tem uma predileção por carboidratos, comidas gordurosas, e acaba prejudicando a saúde diretamente ali. Tem isso também, mas eu estou falando de prejuízos para a saúde que são silenciosos e que as pessoas nem imaginam. Então, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, doenças endócrinas, doenças inflamatórias, autoimunes. Então, os prejuízos são demais e vão se acumulando. Não é à toa que depressão é a doença que mais incapacita no mundo, de todas as doenças, não da psiquiatria, da medicina. É o primeiro lugar, tanto em homens como em mulheres. Tem outras doenças psiquiátricas que são campeãs também, mas algumas a gente imagina que sim. Então, por exemplo, a esquizofrenia, que é uma doença crônica, incapacitante, muitas pessoas ficam incapazes, têm que ser cuidadas. O transtorno bipolar também é uma doença crônica, que tem alto grau de incapacidade. O Alzheimer, as mulheres também acabam vivendo muito incapacitadas, porque mulheres vivem mais que homens, então acabam vivendo mais com incapacidade. Então, olha só, uma série de doenças psiquiátricas são importantes para incapacidade. E depressão é a primeira, tanto em homens como em mulheres. Então, os prejuízos são muitos em todas as esferas da sociedade, desde o núcleo, que é o indivíduo, até, enfim, a esfera mais ampla da sociedade, né? Quanto aos jovens, tem aumentado? Olha... Viviane, essa pergunta aí é muito interessante, porque até 1917 é boa, até 2017, né? Quando me perguntavam isso, eu falava assim, olha, não tem dados ainda muito mostrando isso, pode ser que a gente fala mais de depressão, as pessoas reconhecem mais, veem nos filhos e aí passa essa percepção. Mas em 2017 saiu um estudo norte-americano que foi muito interessante, né? População de praticamente todos os estados dos Estados Unidos, e mostrou um aumento da prevalência de depressão. Pô, o pessoal está mais com depressão. Aí foram avaliar, mas quais populações estariam mais expostas? Aí dividiram por etnia. Falaram que não, aumentou em todas. Dividiram assim, homem e mulher. Mulher tem mais depressão que homem, mas aumentou igual. Será que é faixa de escolaridade? Aumentou igual. Será que é faixa de renda? Aumentou igual. Quando foram ver a idade? Então, adolescentes e adultos jovens, a curva, assim, muito acentuada de aumento, isso em 2017, e não havia nada que dizia que aquela curva lá ia parar de subir. Então, aconteceu alguma coisa nessa geração que os tornou mais propensos à depressão. E em medicina é relativamente fácil, existe método, né? Precisa ser bem feito, mas é relativamente fácil mostrar que algo está acontecendo, mas é muito, muito complexo determinar as causas por que isso está acontecendo. E é motivo para especulação.
motivo para especulação. Uma das coisas que eu destaco nas minhas palestras é o que eu já falei aqui, então está registrado para quem quiser ouvir de novo, né? É coesão familiar, senso de pertencimento e principalmente no desenvolvimento da criança e do jovem, essa segurança que vai torná-los mais resilientes. Esse pode ser um motivo, porque a gente tem que pensar quais motivos fariam uma geração ser mais propensa dessa forma tão aguda. Uma coisa que me perguntam demais, rede social, né? Rede social, mundo digital, a vida no mundo digital. É complicado, né? Porque já teve geração que ia ser estragada pelo rádio, outras pela TV, outras pelo videogame e agora pelo celular. Então, sempre tem uma tecnologia nova e sempre tem os hoje em dia e os antigamente, né? Antigamente era melhor, antigamente era diferente, né? Então, eu não sei, a ferramenta social, as mídias digitais, elas são uma ferramenta. A ferramenta pode ser usado para bem, pode ser usado para mal, né? Acho que aí seria um outro tema que a gente poderia fazer um outro podcast comentando apenas sobre isso. Mas a gente precisa uma atenção sobre os jovens. Está aumentando, sim, a resiliência para o desenvolvimento de alguns transtornos e a depressão é um deles. Mas não só a depressão, ansiedade de maneira geral, não apenas os transtornos ansiosos, mas a expressão da ansiedade de maneira geral, assim como a timidez e o uso de substâncias. Então, será que essa vida virtual deles, eles estão desaprendendo um pouco a uma convivência mais íntima, pessoal, com a qual o ser humano se desenvolveu ao longo de milênios? Será que de uma hora para outra isso deixou de ser importante? Eu tenho certeza que não. Então, talvez o caminho seja por aí. Olá, muito obrigado por ter chegado até aqui. Meu nome é Fernando Fernandes, sou médico, psiquiatra e palestrante. Aqui nós falamos de saúde emocional, bem-estar e comportamento. Se você gostou desse corte, deixa o seu like, que isso é muito importante pra gente. E também se inscreve no canal, é muito fácil. Clica no botãozinho vermelho aqui embaixo e clica no sino, assim você não perde nenhuma novidade. Se você gosta desses temas, para me seguir em todas as redes é sempre Psiquiatra Fernando Fernandes. Se você gostou desse corte e quer ver a entrevista completa, o link está na descrição. Por enquanto eu deixo esses vídeos aqui para você continuar me assistindo. Muito obrigado novamente, fique com Deus e até um próximo vídeo.